Voltando aqui para as falas de Ricardo Nunes nessa campanha eleitoral, eu estava falando inclusive do que ele falou em relação ao nosso sistema eleitoral, né, Sakamoto? Naquele encontro super envergonhado dele com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro faz as críticas ao sistema eleitoral, o Nunes ficou com aquela cara de, ai, aonde eu me enfio neste momento, né? E aí ele foi questionado naquela situação e ele desconversou, né? Não falou. E agora ele resolveu falar. Um dia depois de passar por essa situação, distante fisicamente de Bolsonaro, Nunes resolveu falar. E Nunes afirmou que confia no sistema eleitoral brasileiro e que o próprio ex-presidente da República foi eleito pela urna eletrônica. Essa declaração aconteceu na sabatina da Veja. A jornalista questionou se Nunes concorda com as alegações de fraude no sistema feitas pelo aliado político Bolsonaro, e aí disse ele, abre aspas, nunca fiz nenhum questionamento em relação às urnas. Qualquer sistema precisa de acompanhamento, precisa ter toda a atenção, mas acredito nelas. Nunca fiz nenhum questionamento. Aliás, o presidente Bolsonaro foi eleito em 2018 pela urna. Você tinha falado que ele deu um cruzado, né, naquele dia antes desse encontro. Isso daí é o quê? Que golpe é esse que Nunes dá em Bolsonaro, hein, Sakamoto? Fabiola, esse, na verdade, não foi um golpe, na verdade. Isso, na verdade, foi falta de coragem do prefeito Ricardo Nunes. Na outra, eu falei que foi um cruzado, porque tudo que ele estava falando estava dentro daquele escopo do dia do evento, né? Então, ele deixou clara a sua insatisfação no evento. Então, tinha sido um cruzado. O que acontece é que o prefeito Ricardo Nunes se furtou a deixar claro, diante de uma alegação claramente falsa, mentirosa, montada, perversa do presidente Jair Bolsonaro sobre a eleição de 2022, o prefeito Ricardo Nunes ficou em silêncio. Ele aceitou aquilo. Aí no dia seguinte, exatamente para não pegar mal, para não gerar um tumulto, o que que ele fez? Ele disse: Ah, não, mas eu confio na urna e o Bolsonaro foi eleito, então é outra coisa. Existe uma regra básica de quem combate fake news de que quando ela é proferida, ela precisa ser desmentida imediatamente. É por isso que em debates nos Estados Unidos, os debates agora presidenciais, como entre o Trump e a Kamala Harris, foi aplicado o quê? A pessoa conta a mentira, o apresentador já fala: olha, o que o senhor falou agora não é verdade por causa disso e disso e disso. Dessa forma, a informação é transmitida de forma correta, porque uma regra básica da internet é nunca uma fake news, e nunca o desmentido vai tão longe quanto a fake news. Então, agora, não adianta agora o prefeito Ricardo Nunes chegar e falar: olha, eu acredito na urna, tá? Eu sou diferente do Jair. Quando, de uma forma, ele não teve a coragem de chegar naquele mesmo dia, mas ia criar, ia melindrar. Mas você está de brincadeira, é preferível melindrar o ex-presidente da República do que melindrar a democracia brasileira. É simplesmente falar assim: olha, eu tenho uma opinião, com todo respeito ao presidente Jair Bolsonaro, eu tenho uma opinião diferente, as urnas eletrônicas são confiáveis, o presidente foi eleito pelas urnas e eu serei reeleito pelas urnas. Ele poderia ter feito a propaganda dele nesse sentido. Poderia ter falado: vou ser reeleito pelas urnas. Ele não falou. Ele não falou, ele ficou em silêncio naquela hora e só depois veio falar. Desculpe, um prefeito que tem medo de constranger um ex-presidente que está passando uma fake news sobre o sistema eleitoral, né? É um prefeito que precisa ser questionado, tipo, inclusive diante das urnas. Isso eu achei um tremendo de um absurdo, Fabiola. Ele é um bolsonarista envergonhado, que diz aqui a Maria do Carmo. É isso, ô Josias? Ou não, Nunes se posiciona aí ao falar que sempre confiou nas urnas e até falar que Bolsonaro foi eleito pela urna, ele se posiciona a ficar separado um pouco de Bolsonaro. Não, ele já perdeu a vergonha faz tempo, né, Fabiola? Desse processo eleitoral, ele chegou a dizer que o Bolsonaro teve um comportamento muito adequado durante a pandemia. Sabemos todos que foi absolutamente anticientífico e inadequado o comportamento do presidente. Chegou a dizer que não houve tentativa de golpe e silenciou. Ele só falou agora sobre o questionamento do Bolsonaro. De novo, o Bolsonaro, a essa altura, questionar as urnas de 2022. E o prefeito só se manifestou porque estava lá uma repórter da Folha que o provocou. O senhor concorda, prefeito? Ele falou: olha, tudo pode ser discutido,
Mas eu não acompanhei direito essa apuração. É o, é o único brasileiro que não acompanhou a apuração das urnas de 2022, o prefeito de São Paulo, né? E o Bolsonaro, ele consegue ser ilógico consigo mesmo, porque nessa mesma entrevista ele celebrou o fato de que o Tarcísio de Freitas, um técnico do governo dele, ex-ministro da Infraestrutura, embora não fosse político, teve êxito na eleição em São Paulo. Essas urnas que elegeram Tarcísio de Freitas, o Bolsonaro não contesta. Como não contesta agora as urnas que levaram para o segundo turno alguns candidatos bolsonaristas em diferentes municípios, até em algumas capitais. Essas urnas ele não contesta. Ele só contesta as urnas que lhe são desfavoráveis. Ele que está há 30 anos, há mais de 3 décadas na política, elegendo-se ele próprio e elegendo todos os filhos. Agora estão todos. O último que não estava pendurado no déficit público acaba de ser credenciado pelo eleitor lá de Balneário Camboriú, para plantar bananeira dentro dos cofres públicos. Também ele, o Jair Renan, o mais novo dos varões da família Bolsonaro. Essas urnas que enchem as arcas da família, que permitem a alguns dos representantes da família Bolsonaro enriquecer por meio de rachadinhas. Essas urnas ele nunca contesta, só contesta as urnas que lhe são desfavoráveis. Não contesta também as urnas que levaram o Ricardo Nunes para o segundo turno nesta eleição difícil, eleição municipal de São Paulo, né? Então é preciso que o prefeito respeite a si mesmo, respeite o processo do qual ele faz parte, esse processo eleitoral. Ele precisava ter reagido lá, na origem. Agora, dizer com o Bolsonaro já à distância que ele respeita as urnas e tal, é muito perigoso, Fabíola, esse processo no qual se envolveu o prefeito de São Paulo, que, a pretexto de obter os votos do bolsonarismo, é condescendente com as perversões do Bolsonaro. Em algum momento, o Ricardo Nunes e o próprio governador Tarcísio de Freitas precisarão tomar distância desse bolsonarismo perverso, sob pena de se confundirem com a cumplicidade. Daqui a pouco o Bolsonaro está sendo julgado lá pela tentativa de golpe. Ou eles tomam distância ou serão cúmplices. A Tati Garcia fala assim: poxa, ele não duvidou das urnas lá em Balneário Camboriú, que elegeu um Não. vereador mudo.